Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você que chegou agora, você é muito bem-vindo também. Se inscreva, porque estamos cada vez mais trazendo temas interessantes que você não vê pelos grandes meios de comunicação e aqueles que são abordados, a gente olha com um olhar muito crítico também. Então seja bem-vindo e vamos embora. Queria convidar todos vocês para começarem a participar do nosso projeto pioneiro de conexão com outros pensadores pela América Latina e pelo mundo. A gente está criando aí formas de comunicação paralela aos grandes meios de comunicação, né? E pensadores, escritores, filósofos, a gente sempre vai trazer uma pessoa interessante aqui. Nós não temos ainda um calendário, mas a gente vai inaugurar o nosso papo nesse 4 de julho, no sábado, onde eu vou trazer aqui para bater um papo com a gente um escritor, filósofo, apresentador de TV, chamado Miguel Pérez Pirela, ele que tem um canal que tem quase 60 milhões de visualizações por mês. É um negócio muito interessante o que ele faz lá. E é um pensador venezuelano. E quando eu falo Venezuela, muita gente já franze a testa, né? Porque a gente tem informações muito negativas do que acontece lá, né? A informação que nós temos é que é um povo que está passando fome, está desagregação social, uma ditadura, enfim, é uma catástrofe. Tanto é que quando alguém quer nos agredir por criticar o governo brasileiro, as pessoas logo dizem, não está feliz, vai para Cuba, vai para Venezuela. Então garanto a vocês que o papo que a gente vai ter aqui, você não verá por outra rede de televisão, até na internet se bobear, a gente não consegue encontrar muito os papos que a gente vai ter aqui. Vamos falar das eleições norte-americanas e as influências que terão, a influência que terá na América Latina, em países como o nosso, o que vai acontecer com o Bolsonaro, se ganhar o Trump, se não ganha, e o mundo no pós-Covid. Então temos muitos assuntos interessantes aqui, eu garanto que vai ser um ganho para as pessoas que querem conhecer outros temas fora dos grandes meios de comunicação. E os grandes meios de comunicação no Brasil, eles acabam pautando todos nós, né? A gente entra nas redes, os seus youtubers de preferência, você vai ver que todo mundo, os de direita e esquerda, acabam sendo pautados pelos acontecimentos novelizados do dia a dia. A gente tem um drama fundamental no Brasil e no mundo, que é a Covid, que por si só, obrigatoriamente, atrai a atenção de todos nós, mas a cobertura da Covid no Brasil é totalmente distorcida, ela é uma cobertura criminosa, na medida que eles não podem ignorar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eles aliviam a responsabilidade do governante máximo que nós temos no Brasil em relação a esse genocídio que a gente tem aqui no Brasil. Basta vocês verem quantas vezes o nome do presidente é citado nas matérias envolvendo a Covid. Sempre mostram os dramas das pessoas, os hospitais, os leitos que faltam, os remédios, as corrupções, mas não se fala que um governante tem a responsabilidade vital de ajudar a pátria a enfrentar determinados problemas, que tem o dever de unificar políticas públicas para o enfrentamento da questão. E o que nós temos no Brasil é simplesmente um presidente da República que atua contra a saúde das pessoas, que desarticula emocionalmente o Brasil, que provoca um esgarçamento, um conflito ideológico em cima de uma doença. E isso provoca cada vez mais o resultado morte. Então, por que é que os meios de comunicação fazem isso? Sequer citam o nome do presidente, como se o problema fosse um problema apenas causado pelo vírus. O que isso esconde? Por que eles não tocam o dedo na ferida? Por que eles não apontam a responsabilidade máxima? É porque isso tudo, gente, ajuda a manter essa figura estável no governo e, junto com ele, aquilo que eles estão escondendo do povo brasileiro, que é a entrega catastrófica que Paulo Guedes está fazendo do Brasil, da economia, da saúde, da dignidade do povo brasileiro. Então, eles mostram a pulga para que o elefante passe tranquilamente sem que a gente perceba o que está acontecendo. E nós, na rede, acabamos por discutir esses assuntos novelizados. Essa semana foi o ministro da Educação, uma semana inteira discutindo o currículo de ministro, semana que vem vão arrumar outra coisa, na outra semana vão acontecer outra coisa, e o Covid, e a gente não percebe o assalto que está acontecendo por trás. No Brasil, gente, nós temos um ministro da Economia, que é o cara que manda de fato no Brasil, né? Muitas pessoas dizem que Bolsonaro não manda no Brasil.
ele está sendo tutelado por uma junta militar, pelos militares que estão todos ali. Mas o problema é o seguinte, que militares são esses? A serviço de quem estão esses militares? Quando a gente vê os militares a tiracolo de Paulo Guedes, que é o representante do capital internacional no nosso país, e eu vou mostrar para vocês como é que isso se dá, a gente fica com uma grande interrogação. Ou esses militares brasileiros eles estão a serviço dos governos que detêm o controle dos grandes grupos financeiros do planeta e estão simplesmente ajudando a aprofundar esse sistema, ou eles têm algum tipo de ganho pessoal, um ganho mesquinho por estarem fazendo esse papel, ou eles têm uma ignorância abissal do que acontece na economia do mundo, das transformações tecnológicas, das novas potências geopolíticas, do novo xadrez que está se desenhando nas últimas décadas no mundo. São uma ignorância absoluta. De todo modo, todas as alternativas elas são muito ruins, porque todas elas fazem com que o projeto do Fundo Monetário Internacional, cujo Paulo Guedes é seu office boy maior, sejam implementados no Brasil. Então eles estão agora nesse papel absolutamente degradante de estarem como auxiliares, office boys de Paulo Guedes para conversas com corruptos dentro do parlamento, com a ala mais bandida do parlamento brasileiro, justamente para garantir o apoio político a Bolsonaro e garantir que essas reformas contra o nosso país elas sejam aprofundadas. Isso vai ser mais esmiuçado pela história do nosso país um pouco mais à frente. E quando eu digo para vocês que Paulo Guedes ele não faz nada da cabeça dele, eu vou colocar para vocês o relatório do Fundo Monetário Internacional, que não é fácil de achar na internet, não. Você tem que pesquisar, mas eu vou colar para vocês aqui, entre na descrição, e vocês vão ver um relatório resumido aqui do Fundo Monetário Internacional, são 19 itens, 19 assim, apontamentos que eles fazem. Para a gente não ter muita dificuldade na leitura, eu sublinhei aqui só o número 10, inciso 10 deles. Que eles colocam a seguinte indicação para o Brasil. Além disso, para cumprir o teto constitucional de gastos, no médio prazo, o governo deve buscar uma redução na folha de pagamentos do setor público, contribuindo para uma maior equiparação, blá, blá, blá. Então, quando a gente vê o discurso do Paulo Guedes, que o servidor público é um gato gordo, que tem a geladeira cheia, que é vagabundo, que tem que colocar uma granada no bolso do servidor público, que ele ganha mais... Enfim, quando a gente vê esse discurso de Paulo Guedes, simplesmente ele está reproduzindo um discurso que não é dele. E o mesmo inciso 10 diz que deve-se reduzir outras despesas correntes, como, por exemplo, contendo aumentos do salário mínimo acima dos ajustes do custo de vida, uma vez que afeta os crescimentos das aposentadorias e pensões. Gente, isso é uma coisa tão cruel, tão degradante, porque o FMI ele só está preocupado com dinheiro. Ou seja, você quanto mais contiver investimentos públicos, investimentos sociais, mais sobra dinheiro para a ciranda financeira. Então vou colocar para vocês o relatório completo na nossa descrição para você analisar e você vai ver que tudo que Paulo Guedes fala simplesmente é o receituário do Fundo Monetário Internacional. Claro que ele usa de toda uma técnica estelionatárica para ocultar que ele está implementando uma pauta externa no Brasil de um jeitinho brasileiro, né? Ele usa uma série de figuras, de metáforas. É uma coisa muito complicada, né? Por que um ser humano, Paulo Guedes tem 72, 73 anos, por que uma pessoa com essa idade se presta a um papel tão destruidor de uma nação, né? Só pode ser um psicopata, porque... o que explica pessoas no mundo ter esse tipo de comportamento? E o que explica os militares brasileiros estarem de office boy de Paulo Guedes? Os militares, dentro dessa estratégia toda, segundo alguns analistas, eles comandam o governo Bolsonaro. E agora, como imposição dessa estratégia para que o entreguismo possa fluir, né, eles estão querendo transformar o Bolsonaro numa espécie de Lula de direita. Aí vai ter gente que vai pular, né? Por conta da comparação, e de fato é uma comparação infame, né? Se a gente for olhar por alguns aspectos. Por que eles querem transformar o Bolsonaro num Lula de direita? Porque eles querem fazer primeiro que Bolsonaro tire proveito dos programas sociais, que como a gente já comentou, e muita gente ficou chateada comigo quando eu falei isso, os programas são uma orientação também do Fundo Monetário Internacional.
Acho até que eu coloquei isso aqui, nessa fala que eu fiz aqui, né? Está aqui no inciso... Aqui, ó. O FM diz: no esforço de buscar uma consolidação fiscal é crucial proteger programas sociais de alta eficácia, como o Bolsa Família, e dar suporte ao investimento público, ambos essenciais para assegurar um crescimento sustentável e inclusivo. Então, eu comentei aqui, muita gente ficou chateada, que o Bolsa Família é uma criação do Fundo Monetário Internacional, uma criação liberal para conter camadas da população mais vulnerabilizadas para que elas fiquem, e junto com a alienação que os meios de comunicação proporcionam, fiquem quietas para que o elefante possa passar tranquilamente assaltando quem está no meio desses dois extremos na sociedade. Então, o Paulo Guedes ele funciona como um grande agente de todas essas políticas que estão sendo colocadas no Brasil, e agora o Bolsonaro adota também esse receituário, como adotaram outros governantes em outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil também, para que tenha sucesso essa estratégia de aplacar esses setores mais miseráveis, mais desescolarizados, mais alienados, mais manipulados do Brasil. E também fazendo alguns tipos de inaugurações para parecer que é um estadista, que é um cara que está trabalhando e coisas e que tais. Diferentemente de Lula, o Bolsonaro não vai ter o mesmo território, porque o Lula, apesar de ter adotado algumas políticas orientadas também pelos organismos internacionais, ele teve aqui um empenho em fazer com que a economia crescesse, que direitos sociais fossem amplificados, e teve também o benefício da economia que proporcionar um recorde de exportações. A gente teve vários indicadores que favoreceram que Lula se colocasse para o povo brasileiro como um líder muito positivo. O Bolsonaro vai pegar uma recessão desgraçada, um estelionatário na área da economia, tirando dinheiro do máximo que ele pode das áreas sociais para jogar para banco, e o Bolsonaro vai pegar um desemprego muito grande, e a gente não sabe ainda quanto tempo vai se arrastar a Covid aqui no Brasil. Então, todos esses fatos aí, eles fazem com que a gente não se deixe cair nessa armadilha de ficar discutindo temas secundários quando os temas principais estão sendo colocados contra o povo brasileiro. É chato a gente ver que o Bolsonaro ele conta com uma claque que fica insuflando nas redes determinados discursos e posicionamentos como eles fossem aqueles contra-regras de programa de auditório, né? Faustão, Bolinha, Chacrinha, cara que fica puxando aplausos, fica puxando gritos, puxando choros, risos, né? Essas pessoas fazem esse tipo de papel. Eles hoje, enquanto a gente está discutindo esses temas aqui, mostrando para vocês que o programa econômico do Brasil é um programa entreguista contra o povo brasileiro, esses caras estão fazendo programas nas redes deles, festejando que Queiroz não fará uma delação, que Queiroz ficará com a boca fechada diante dos crimes que o clã cometeu, que o clã tem envolvimento, e crimes esses que os militares, segundo muitos analistas, têm o domínio absoluto por conta das suas redes de informação. Por isso, o Bolsonaro seria, para esses analistas, refém desse grupo de militares que, infelizmente, estão a serviço de interesses estrangeiros, interesses econômicos estrangeiros contra o povo brasileiro, e tem ali agora uma aliança com Paulo Guedes, o verdadeiro presidente de fato no Brasil, porque é o cara que comanda a economia. Gente, espero ter jogado reflexões suficientes para muitos papos de vocês com seus amigos, seus parentes, e a gente volta em mais um Portal do José. Um grande abraço, sábado, dia 4 de julho, comece a fazer parte desse projeto de comunicação diferente sobre os assuntos principais do Brasil e do mundo. Um grande abraço, até lá, tchau.